Muito bem, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024, em sessão nesta terça-feira, 19. Na Câmara, a votação foi simbólica e a matéria recebeu aprovação com votos contrários do Partido Novo, da Adriana Ventura, com quem vamos falar, e dos deputados Chico Alencar, Glauber Braga e Sâmia Bonfim, do PSOL. No Senado, a votação foi nominal, resultando em 65 votos sim e 2 votos não. De acordo com o documento aprovado, serão reservados 48 bilhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares. Destes, 11 bilhões de reais, são para emendas de comissões. Já as emendas de bancadas e as individuais passam a totalizar 37 bilhões de reais. Adriana Ventura, deputada federal do Partido Novo, está com a gente. Seja bem-vinda aqui ao Papo Antagonista. Muito obrigado pela disponibilidade em meio a tantas votações importantes. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês e discutir esse tema tão relevante que é o orçamento do nosso país. Muito bem. Deputada, qual é a posição do Partido Novo e quais são os problemas que foram analisados ali durante essa votação? A gente está vendo muitos bilhões em emendas, a gente sabe que o Brasil tem um histórico de toma lá da cá, com governos liberando emendas em troca de voto no Congresso. O Congresso está ficando mais empoderado? Qual é o seu balanço geral? Fique à vontade. Obrigada, Felipe. Na verdade, sim, o Congresso está ficando mais empoderado, né? Eu acho que a gente tem um regime presidencialista com uma cara parlamentarista, é meio estranho assim. Mas, de qualquer maneira, independentemente do governo de plantão, o que a gente precisa discutir é a responsabilidade com o dinheiro público, né? Então, eu acho que o debate aqui tem que ser esse. E especialmente essa questão de compra de apoio de voto, a gente está vendo que estão normalizando, virou uma coisa normal ter 11 bilhões de um orçamento público de um país que falta o básico, né? Destinado à compra de apoio. E não tem outro nome bonito para dar, porque a partir do momento que a gente está falando de algo que não tem transparência, de origem, eu estou falando, né? As pessoas, quando fala que não tem transparência, lógico que tem transparência. Não tem. Estou falando do balcão de negócio instalado nas casas legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, onde existe dinheiro que é usado para compra de apoio. Nós tivemos isso quando acabou o orçamento secreto, né, que teve toda aquela discussão, o dinheiro foi dividido, uma parte foi para uma emenda que foi ao longo desse ano, emenda relatora, e também já foi destinado um dinheiro para emenda de comissão, que deveria ser uma emenda temática para discutir questões relevantes de saúde, de educação, mas está sendo usado como um novo orçamento secreto deste governo Lula. Então, é lamentável que a maior parte dos parlamentares tenham chancelado 11 bilhões de reais. Bilhões é muito dinheiro, a gente não tem ideia de como a gente consegue quantificar isso, mas assim, é tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a gente tem problema básico de saneamento, de falta de banheiro da escola, e não é resolvido, mas tem 11 bilhões para comprar apoio. Então, é realmente lamentável. No mais, o projeto teve alguns avanços, eu preciso falar isso também, até para ser coerente e lógica, traz alguns avanços em relação a algum tipo de transparência de emendas PIX, há uma busca de transparência, teve algum avanço também, foi retirado alguns artigos importantes que dizia respeito a doações de campanhas políticas em ano eleitoral e tudo, mas, no geral, nós temos alguns problemas gritantes de contabilidade criativa, fragilização de lei de responsabilidade fiscal e coisas que são preocupantes. Por isso, a gente se posicionou contra de uma maneira muito clara. Certo. Lembrando que o orçamento secreto é um mecanismo que foi derrubado no Supremo Tribunal Federal, foi considerado inconstitucional. No entanto, pelo visto, houve um rearranjo dessa distribuição de verbas e ele persiste de outra maneira. Nós já tínhamos comentado isso aqui no programa, que o nome vai ficando cada vez mais comprido. Agora é o orçamento secreto maquiado do governo Lula. Aquele mecanismo que foi colocado ali no Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro, mas ele se sustenta, se mantém de uma maneira mais dissimulada. Rodrigo Oliveira participa com a gente, tem considerações a fazer, ele que é especialista no assunto, e levantar alguma questão aí para a deputada também. Diga lá, Rodrigo. Deputada, boa noite. A gente tinha uma dúvida, e aí o Danilo deixou isso bem claro, que era uma das coisas que ele vinha discutindo, que era quanto de contingenciamento ficaria disponível
para o ano que vem, né? Para o ano de 2024, porque isso vai impactar, obviamente, diretamente na meta fiscal que acabou sendo mantida, aquela meta de déficit zero que pouca gente acredita hoje, né? De resultado primário. A minha dúvida é a seguinte: o Danilo diz que aquele dispositivo que ele colocou lá não engessa o contingenciamento, não limita o contingenciamento em 23 bilhões. Não limita como limitava a emenda do Randolfo Rodrigues. Mas alguns consultores falam que sim. O que eu queria saber da senhora é se o pessoal que acompanhou, porque a senhora é membro da Comissão Mista de Orçamento. O pessoal que acompanhava vocês lá, os consultores, eles acham que isso limita o contingenciamento ou não? É algo para ser discutido depois pelo TCU ou quem quer que seja, quando chegar a hora de contingenciar? Então, na verdade, assim, só pegando a tua fala, até porque, infelizmente também, Rodrigo, eu tenho que ser muito franca, porque o debate na Comissão Mista de Orçamento, ele ficou muito prejudicado. Não só pelas reuniões escassas que tivemos, como também agora as discussões têm sido muito menos abertas em reuniões e tem ficado mais no 1 a 1, tá? Mas, assim, o meu entendimento, o nosso entendimento, num primeiro momento, quando falaram de déficit zero, que a gente sabe que é uma coisa completamente, assim, não factível, até pelo perfil do governo que temos, eles já tinham meio que liberado, assim, olha, vai ser considerado déficit zero, algo, na minha conta, era algo em torno de 19 bilhões, né? 29 bilhões, desculpa, eram 29 bilhões. Então, qualquer coisa, se tivesse um déficit de 29 bilhões, estava ok, era considerado déficit zero. O que eu acho que vai evoluir na LOA é aumentar isso, essa questão do contingenciamento, porque a autorização de gasto é dada. E o que é importante, não é necessário ter nenhum tipo de restrição ao gasto. Não importa atingindo meta ou não atingindo meta, a autorização para continuar gastando e para aumento de despesa continua muito clara, continua permitida. Na minha visão, essa questão do contingenciamento que você trouxe era a pior parte deste projeto, era assim, aquela coisa gritante que denota que não existe nenhum tipo de responsabilidade e equilíbrio fiscal que buscam. Mas ninguém destacou isso. Eu, inclusive, infelizmente, a gente não tem como destacar, precisa ter um número de deputados que a gente não tem. Eu busquei que outros partidos, né, quase todos são da base, infelizmente, destacassem esse ponto, mas não conseguimos que esse destaque foi feito. Inclusive, alguns deputados da base, que entendem bastante do assunto, estavam muito preocupados com essa questão que você traz, né, e pediram tanto esclarecimento como destaque, mas isso não foi possível. Acabaram fazendo um acordão ali, tiraram todos os destaques, foi uma cena muito triste na minha visão, tanto deste ponto como também da questão dos 11 bilhões de emenda de comissão. Então, é um ponto que ainda vai evoluir na LOA, que, aliás, diga-se de passagem, será votado amanhã na comissão e será votado na quinta-feira no plenário. Só registrando que o Danilo, citado pelo Rodrigo Oliveira, é o deputado Danilo Forte, que é o relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Carlos Graep. Deputada, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos. As discussões sobre orçamento nos últimos tempos têm se voltado bastante para a questão das emendas e com razão, né? São elas que são a ferramenta desse empoderamento do Congresso e, enfim, causaram muitas surpresas e muito estranhamento por causa do orçamento secreto e tudo mais. Mas, quando a gente fala de discussão de orçamento pelo Congresso, a gente está falando, na verdade, de gastar os bilhões e bilhões e bilhões de reais que o Brasil tem para fazer tudo que precisa ser feito com alguma lógica. Uhum. E essa lógica não fica clara para as pessoas. A gente não chega a discutir qual é o perfil verdadeiro do orçamento a cada ano, quais são as prioridades políticas e de gasto que foram escolhidas, né? Então, se a senhora tivesse que definir em poucas palavras o que é esse orçamento que vocês votaram, para onde é que ele leva o gasto público brasileiro, o que a senhora diria? Bom, eu diria com toda franqueza que não há esse debate
até a gente brinca, né? Quando o cobertor é curto, a gente precisa discutir direito para onde o dinheiro vai. Este debate não existe, profundo, inclusive baseado em dados, em números, o que melhorou, o que não melhorou, que política pública funciona, que política não funcionou. Infelizmente, esse debate não existe. O que eu já participei algumas vezes da Comissão Mista de Orçamento, né? E esse debate vem piorando ao longo dos anos que eu tenho acompanhado, né? Esse ano eu posso te dizer que não teve esse debate, sim. Basta ver o número de reuniões que tivemos na CMO. Foi completamente assim, tá muito complicado, né? Esse debate não houve. Mas esta clareza das prioridades, o que deu certo, o que vão aplicar, não existiu. O que eu vejo cada vez mais é o legislativo se apropriar de um orçamento, de um pedaço do orçamento, mas o que é grave, aliás, eu não estou nem em questão, está na mão de parlamentar, o parlamentar sabe a necessidade da sua região, eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que não há uma obrigatoriedade, uma clareza da política pública que ele está atendendo. Não há um acompanhamento para ver se aquela verba foi bem aplicada, se teve retorno e se faz sentido continuar nesse direcionamento. Tem muito dinheiro desperdiçado, jogado fora, atendendo muitas vezes interesse de um parlamentar, de outro parlamentar, ou de X e de Y, que não faz sentido estar indo para aquela localidade. Às vezes você encontra 2 municípios, por exemplo, que um tem um parlamentar, então tem 2 municípios, um colado do outro, paupérrimos, estou dando paupérrimos, vem um monte de dinheiro que também não se justifica para um município de 5 mil habitantes, tem outro muito mais pobre, com IDH muito pior do lado, que não recebe nada. Então, esse acompanhamento, essa avaliação, até para repetir ou não existe. Isso é muito triste. A gente tentou colocar na LDO e no debate, trazer critérios claros, vinculação à política pública, tem coisas constitucionais que precisam ser atendidas, né? Esse acompanhamento, até porque falam muito de redução de desigualdade, mas assim, onde é que está essa avaliação para ver se está reduzindo ou não está? Na minha avaliação, não está, sendo muito franca. Então, falta esse debate sério. Para onde está indo o dinheiro público? O legislativo, em muitas situações, tem gasto e tem direcionado dinheiro de uma forma, na minha visão, irresponsável. Porque você está tirando dinheiro de uma política pública, não vinculando a outra política pública. E, na verdade, há uma indicação que temos tentado fazer para os ministérios para oferecer as políticas e os parlamentares direcionarem as verbas para aquelas políticas naquelas regiões onde tem vazios assistenciais e outras coisas. Mas isso a gente não tem conseguido fazer e tem muito dinheiro que tem sido jogado fora. Eu não estou nem entrando aqui em questões de temos problemas de corrupção, temos problemas de venda de emendas, que temos também, mas eu estou falando de coisa básica, ainda que seja uma destinação republicana para algum município, vai construir um hospital tal, muitas vezes naquela região não precisa de hospital, naquela região talvez não precise de equipamento ABC, não tem nem dinheiro para manter uma pessoa que cuide disso. Está faltando um acompanhamento real do que as regiões precisam, do que está faltando em cada lugar, né? Então, esse debate, infelizmente, não temos. Deputada, eu já analisei aqui em outras ocasiões no programa que, embora o Partido Novo esteja à direita e o PSOL esteja à esquerda, há algumas pautas em comum, como o combate ao privilégio. Isso tem acontecido em várias votações, algumas das quais, inclusive, lulistas e bolsonaristas votam juntos, mas o Partido Novo e o PSOL, ou pelo menos boa parte desses partidos, votam de uma maneira diferente, agora alinhada entre si. E hoje parece que aconteceu isso, né? Como eu falei, os votos contrários foram do Partido Novo e de 3 deputados do PSOL, pelo menos, Chico Alencar, Glauber Braga, Sâmia Bonfim. Como é que a senhora avalia esse alinhamento e a senhora conversa com esses deputados, mesmo ideologicamente tão diferentes, para conseguir um objetivo comum? Olá, Felipe, sim. Felipe, sim. E vou explicar que é até interessante, porque as pessoas falam, está votando com o PSOL. Falei, tem algumas pautas que não tem nada a ver com ideologia. Tem pautas que são inerentes a ser correto, não ser correto, baseado em valor mesmo, sabe? Isso é errado, emenda, dinheiro público sem transparência é errado, compra de apoio é errado. Me causa estranheza somente 3 deputados do PSOL terem votado contra, porque eles têm muitos outros deputados. E no caso, por exemplo, de destaque e tal, eu procuro sempre
olha, vocês vão ajudar aqui? Como é que vocês vão votar aqui? Vocês vão destacar? Né? Me causou até estranheza o PSOL não ter destacado essa parte do orçamento secreto de 11 bilhões, porque é um ponto muito importante. Agora, eu entendo, o pessoal é da base, mas isso está errado e é errado em qualquer lugar. Então, provavelmente, uma parte do pessoal resolveu ajudar o governo Lula a ter os 11 bilhões de compras de apoio e 3 deputados falaram não, a gente não aceita isso, por isso que fizeram questão de registrar seus votos contra. Mas tem pauta sim, Felipe, que a gente procura, tem uma certa convergência de visão. Às vezes, até por motivos diferentes, mas a gente se rebela contra essa normalização do absurdo e de coisas e práticas que têm sido feitas aqui. E, deputada, só aproveitando rapidamente para tirar uma dúvida, estou vendo comentários nas redes sociais a respeito de uma emenda que teria proibido o governo Lula de financiar ou de estimular atividades como abortos ilegais, invasões de terras privadas, cirurgia de mudança de sexo para crianças e adolescentes. A senhora acompanhou essa emenda? O que ficou definido, afinal? Na verdade, essa emenda ela foi feita assim, por várias razões. O que basicamente a gente sabe foi apresentado pelo PL, né? São pautas caras à direita, uma direita conservadora. Quando você olha no primeiro momento a emenda, o que está querendo? O plenário em si, porque ganhou no Senado e ganhou na Câmara, né, em termos de voto e tudo mais, porque muitos deputados acompanharam, porque a gente viu ao longo dos últimos meses que tem sido usado dinheiro público para financiar a viagem e invasões de MST, a gente viu o líder do MST indo para a China, a gente vê líder do tráfico e Ministério de Direitos Humanos pagando passagem de líder de Comando Vermelho, da esposa do Comando Vermelho. A gente começa a ver tanto absurdo. Então, o Partido Liberal fez uma emenda e colocou ali, onde elencou coisas. Nós acompanhamos o voto sim, né? Porque não é admissível que qualquer dinheiro público, eu não vou entrar em debate ideológico aqui, porque tem pautas ali que eram mais ideológicas, né? Tem pautas ali que até, na minha visão, a lei já proíbe, mas ultimamente, como tem ido, muita coisa tem acontecido que vai contra a lei existente, eu achei, assim, a gente acompanhou principalmente pelo item número 1, essa questão de invasão de terra, essa questão de não colocar invasor e criminoso no seu devido lugar. Então, foi uma pauta, sim, que foi acompanhada pela maior parte do plenário. Quem realmente ficou contra foi o PT e a esquerda, né? Se eu não me engano, na Câmara teve 140 contra e mais de 300 e tantos a favor. Obrigado, deputada. E Rodrigo Oliveira, tem mais uma questão para a gente ir finalizando aqui, para a senhora poder voltar ao plenário. Diga, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Você sabe que eu sou uma curiosa na comissão mista de orçamento, né? Eu sou uma curiosa que estuda. Vai lá. Não, vamos. O que eu queria saber é o seguinte: expectativas para o ano que vem. Vocês ficaram contra, o Novo ficou contra a reforma tributária sobre o consumo, por alguns motivos, e o Lira e o Haddad e o governo Lula promete colocar em votação no ano que vem a segunda parte da reforma tributária, que seria sobre a renda, né? Tributar dividendo, transmissão de patrimônio, né? Depois de herança, essas coisas. Eu queria saber se vocês já têm uma posição sobre isso como partido e se, caso vocês estejam na ponta contrária novamente, como é que a oposição consegue manobrar esses temas para tentar, pelo menos, diminuir essa distância entre o que vocês acham certo e o que o governo acha certo? Pois olha, isso a gente ainda não tem esse debate de uma maneira muito clara, mas a gente geralmente se posiciona, porque qual que é o problema? Quando você fatia coisas e você não vê nenhum movimento contrário, por exemplo, a gente vai taxar isso, vai taxar aquilo, vai taxar... todo mundo quer taxar. E a gente, primeira coisa, o exemplo que os outros países mostram, por exemplo, em alguns tipos de taxação, herança, isso, aquilo, grandes fortunas, tal, é que há uma saída, né, disso do país. Isso já foi provado em vários países e tal. O que a gente realmente se coloca sem uma posição fechada é quando é que a gente vai ter um debate amplo sobre isso tudo, né? Porque se a gente está vendo, só querem fazer essa parte, mas não fazem o dever de casa, né? Não fecha a torneira, não faz reforma administrativa, não faz nada, a gente começa a perder de todos os lados. Então, esse debate precisa acontecer. Inclusive, eu acho, Rodrigo, que a gente tem avançado, inclusive, em pautas, porque a gente não tem voto para ganhar da base, né? A gente precisa ser bem realista em relação a isso.
Infelizmente, a oposição conta lá com 1/3 do plenário, se muito, para algumas pautas, e a base é maior, né? A base é a base. Então, o que a gente tem trabalhado é para tentar reduzir danos, para trazer um pouco de racionalidade, para melhorar um parágrafo, tirar 2 parágrafos aqui. Então, esse debate da segunda parte que vem da reforma tributária, ele vai ser feito, né, e a gente vai estar lá na primeira fila para tentar reduzir danos, mas o importante é que a gente tente trazer a reforma administrativa, que esse governo parece que não quer fazer, né? Todo mundo absolutamente quer gastar para ser eleito em 2026, que foi o que o líder do governo, deputado José Guimarães, já afirmou de uma maneira categórica. Então, é um debate que a gente vai ter que tomar assento, parte, para fazer uma ponderação, né? Deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, eleita por São Paulo, ela que é paulista, é administradora, professora, não é isso, deputado? Muito obrigado pela sua disponibilidade e participação. Um prazer participar com vocês, eu estou sempre à disposição, Felipe, muito obrigada.